que toda a tua atenção agora esteja voltada para a palavra de Deus. Se você puder, desligue o seu celular, coloque no biblical aí, para que nada atrapalhe o falar de Deus agora conosco. Lucas capítulo 13, a partir do verso 10, quem achou, diga amém. Amém. Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. Se você tiver alguém aí que você veja que está sem a Bíblia, compartilhe com ele aí essa leitura, para todos nós sermos edificados. Lucas capítulo 13, a partir do 10, o título é A Cura de um Enfermo. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado desta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém, queridos? Feche seus olhos. Vamos pedir para Deus falar conosco. Depois nós vamos escutar um louvor. Eu quero que você se assente e sinta Deus falando com você através do louvor que vai ser entoado. Amém? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós vemos uma porção, um pedacinho da Tua palavra, Deus, e queremos Te pedir desde já, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando nas nossas vidas através desta palavra. Meu Deus, que enquanto esta palavra estiver sendo ministrada, a semente estiver sendo lançada, ó Deus, que pessoas possam ser curadas neste lugar. Meu Deus, pessoas possam ser tocadas pelo Teu Espírito. Meu Deus, pessoas que talvez estejam frias, estejam tristes com alguma situação, Senhor, possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo nesta noite, ó Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, ó Deus, desde o menor, Senhor, até aquela pessoa de uma idade mais avançada, Senhor, possam nesta noite se sentir tocados nesta noite, Deus, pelo Senhor. Como o Senhor viu esta mulher há mais de 2000 anos atrás, lá na igreja, num sábado, Senhor. O Senhor a viu, e o Senhor a chamou, e o Senhor a tocou, e ela foi curada imediatamente. Meu Deus, que o Senhor possa nos enxergar nesta noite, que o Senhor possa enxergar cada homem, cada mulher, cada jovem que está aqui nesta noite, Senhor, e que nesta noite o Senhor possa nos tocar, ó Deus. Tudo que nós queremos, tudo que nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos toque. Estenda as tuas mãos sobre nós, ó Deus, e toca sobre as nossas vidas, eu te peço em nome de Jesus. Escute esse louvor em nome de Jesus. Dos caminhos
Deus. Amados, a Bíblia é um livro maravilhoso. Ele é um livro que ele excede em todos os outros livros que nós podemos já ter ou que ainda vai ser escrito, porque ele conta-nos a história de pessoas, de situações, de um Deus que nos ama de uma maneira que muitas vezes a gente não compreende, uma maneira que muitas vezes a gente não consegue captar ou falar com palavras. Esse hino é um retrato disso. Muitos de nós estávamos exatamente como diz este hino, esse louvor, desgarrados, longe, tristes, abatidos, pensando talvez em tirar a vida. Veio por essa porta ou por outra porta qualquer de outra igreja, dizendo: vai ser a última porta, vai ser no último lugar que eu vou, senão eu desisto de tudo. E aí vem a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, e é como se o Senhor abraçasse a cada um, como se o Senhor realmente pudesse tocar lá dentro de você, mudando alguma coisa lá dentro que você nem sabia que existia, que nem sabia que você tinha. Nós temos diversos relatos na Bíblia que eu podia ficar a noite inteira aqui falando de situações que eu vejo Deus trabalhando. Por exemplo, eu vejo Noé sendo chamado por Deus para construir uma arca porque vai chover. Nunca havia chovido naquele lugar. Noé talvez nem sabia direito o que era isso. Ia vir chuva, ia vir água do céu, mas o que é isso? Ele não sabia. Mas ele achou digno de confiança esse Deus. Muitas vezes Deus não vai fazer sentido em algumas situações para mim e para você. Mas se Deus está falando para você fazer, se foi Deus, faça. Porque Noé, ele vai lá, faz da forma que Deus falou. Ele não consegue converter ninguém daquele povo corrompido. Ele só leva para a arca os animais e a sua esposa, os filhos e as mulheres dos seus filhos. Ele não consegue converter ninguém acredita nele, de que vai chover. Mas ele se manteve firme, mostrando para mim e para você que muitas vezes vai ser necessário eu se manter firme na minha posição. Deus está falando para mim, faz, e o mundo lá fora: não, você está maluco, o pastor fez a sua cabeça, isso não existe. Isso não existe, pelo amor de Deus. Onde você está na cabeça? Para a igreja, todo domingo. Para que isso? Para que jejuar? Você está louco. Mas se Deus está dizendo, faça. Você nunca vai perder por acreditar em Deus. Jamais. De dizer, por exemplo, de Abraão. Um dia um homem chamado Abrão, Deus fala com ele e fala: olha, Abrão, chegou a sua hora. Sai da tua casa, sai dessa comodidade aí que eu tenho uns negócios para você. Acabou essa sua comodidade, seu conforto. Você vai ter que ir para um lugar. Vai para onde? Eu não vou falar. Eu vou te mostrar, mas agora não. Só caminha. Pega a sua mochilinha, ó. Vai embora. Queridos, qual de nós atenderia esse chamado? De Deus falar para mim e para você e deixa a sua casa, deixa todo o seu conforto, deixa o seu emprego, deixa o seu carro, deixa todo esse que envolve a sua vida, porque eu tenho um outro propósito para você. Eu quero que você vá para determinado lugar. Meu Senhor, está amarrado. Muitos de nós faremos essa oração. Isso não é de Deus, não. Mas Abraão, a palavra de Deus diz que ele creu. Ele creu que era Deus falando com ele. E muitas vezes a gente coloca em dúvida aquilo que Deus fala conosco. Colocamos em dúvida. O que dizer, por exemplo, de Gideão? Um homem que estava lá, diz a palavra de
estava escondendo o trigo para os outros não virem roubar. Estava lá fazendo seu negócio escondidinho, lá para ninguém roubar. E Deus aparece para ele, fala com ele, faz uma promessa para ele, e ele diz: Senhor, ele diz algo para Deus que muitos de nós falamos, hoje ainda: Deus, eu não sei, você está, não. Senhor, tem as 12 tribos, não tem? Tem as tribos maiores e tem as menores. Está vendo a tribo menor? Então, eu estou abaixo desse menor ainda. A minha tribo é a menor da menor da menor. E a minha família não é nada, Senhor. Eu não sou nada. Gideão, mas eu tenho algo para você. Mas, Senhor, eu estou dizendo que eu não sou nada, eu sou fraco, eu não consigo. Gideão, é com você que eu tenho um propósito. Às vezes a gente se acha, queridos, menores do que nós deveríamos. Nós se achamos pessoas indignas de serem usadas por Deus. E Deus está dizendo para mim e para você: eu quero usar a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. O que dizer, por exemplo, daquela mulher que é flagrada em flagrante adultério lá, é levada lá nas ruas, é jogada lá na terra e todos cercam ela ali. E a palavra de Deus diz que eles dizem para Jesus: Jesus, esta mulher aqui foi pega em flagrante adultério. A lei diz que nós devemos apedrejá-la. O que o Senhor diz agora? Quantos de nós, queridos, se fosse naquele tempo, não estaríamos ou como essa mulher, ou como esses homens? Mas Jesus estendeu as suas mãos. O perdão alcançou aquela mulher. Jesus fala para aqueles homens: se vocês não tiverem pecado, olhem para dentro de vocês, olhem para a sua consciência, se vocês podem agora. Ela tem pecados, é verdade, ela pecou, mas e vocês, será que vocês nunca pecaram? O pecado dela é maior do que vocês? Para vocês existem pecadinho e pecadão? Pois para mim não existe isso, existe o perdão que eu estou liberando para ela e libero para vocês também. Jesus, Deus é um Deus de perdão, queridos. Eu fico triste quando, por exemplo, eu estou sentado aqui na mesa, eu já disse isso, e daqui a gente contempla algumas coisas aí na nave da igreja, e está aqui as pessoas que a gente sabe que são frequentes assíduos do culto, e na hora da ceia não participa da ceia. Como isso me deixa triste, querido? Eu imagino Deus, porque se a pessoa não participa, é porque ela se acha indigna, porque ela talvez cometeu algo que ela fala: não dá, eu estou indigno perante Deus de participar dessa mesa. E esse momento, queridos, é o momento que você chegar a Deus e dizer: Deus, eu pequei, eu errei, eu não devia ter feito, mas por favor, Senhor, me perdoa, derrama sobre mim o sangue do Cordeiro que diz a tua palavra, me perdoa de todo o pecado, Senhor. E eu quero participar dessa ceia. E quando eu participar, Senhor, me enche do teu Espírito. Eu duvido, querido, se uma pessoa que estiver em pecado e estiver pensando: eu não vou participar da ceia, e não fizer uma oração dessa, que ela não seja, na hora que ela for fizer essa oração, ela não seja batizada no Espírito Santo, ela não fale em línguas, ela não chore, ela não sinta a presença de Deus. Porque Deus, ele espera isso de nós. Ele jamais vai rejeitar um coração quebrantado, um coração contrito a Ele. Mas a pessoa prefere ficar quietinha, fechada lá, e não fala nada. E se isso, eu que sou limitado, que sou carnal, eu fico triste de ver isso, eu imagino o nosso Deus. Eu imagino como Ele não fica. Eu vejo, por exemplo, na Bíblia, nós se achamos muitas vezes fracos. Olhamos para essa Bíblia aqui e falamos: mas Deus usou homens que eram super-homens, homens que tinham alguma coisa especial, alguma coisa que Deus enxergou que eu não tenho, mas eles tiveram. Mentira isso, queridos. Isso é uma mentira do seu pensamento.
Porque se você for ver Pedro, por exemplo, Pedro era mais carnal que muitos aqui. Pedro disse para Jesus, Jesus está lá falando, e Pedro chega para ele: Jesus, não se preocupa não, Jesus. Se alguma coisa acontecer com o Senhor, eu estou disposto até dar a vida pelo Senhor. Eu entro na frente, Senhor, nada vai acontecer com o Senhor. Imagina. Não, Senhor, eu estou disposto, eu morro pelo Senhor. Jesus olha bem nos olhos dele, sabendo que ele é fraco, queridos, sabendo das limitações de Pedro, que falou no ímpeto, sem pensar nas consequências do que ele estava falando. Falou: Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar ainda 3 vezes. E nós conhecemos a história, queridos. No decorrer daquela noite, Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas algumas horas atrás ele estava dizendo que dava vida. Pois é, Deus conhece as suas fraquezas, Deus conhece o seu limite, Deus conhece o teu coração. Aliás, a palavra de Deus diz que Ele sabe na hora que você levanta até a hora que você vai deitar, tudo que se passou no seu dia, Ele conhece. Ele te conhece, amado. Ele te conhece, amado. E Ele não está apontando o dedo para você dizer: você é um fraco, você é uma fraca. Não. Ele está dizendo: eu te amo, eu tenho um propósito, eu tenho algo na tua vida. Que dizer, por exemplo, daquelas pessoas que perseguem ao Senhor. Nós temos na Bíblia o registro de um homem chamado Saulo, que depois se transformou em Paulo. Mas até essa transformação, queridos, ele era um homem que perseguia, ele era um homem que ia atrás dos crentes, ele não queria saber de nenhum crente na frente dele. A palavra de Deus diz que ele perseguia, aonde ele não podia entrar, ele pegava autorização, ele entrava nas casas, ele arrastava para a rua. O prazer dele era ver as pessoas sofrendo, de ver crentes sofrendo, apanhando e até morrendo, se fosse preciso, porque ele estava lá quando Estevão morreu, e ele viu a morte de Estevão. Mas isso não comoveu o coração dele. Ele era ruim. Ele queria era só perseguir os crentes. Mas não existe ninguém, queridos, que não possa ser transformado pelo amor de Deus. Não existe coração duro. Não existe pau que nasce torto, vai morrer torto. Por isso que Jesus era marceneiro especialista em desentortar pau, desentortar madeira, deixar lisinha, deixar bonita, para ser bem usada. Esse é o nosso Deus, que até aquele coração mais duro, às vezes ele queria cutucar, como a gente diz, cutucar umas cavalas curtas, né? Ele queria cutucar para saber o que estava no coração das pessoas. Você vai ver ele orando, por exemplo, aquele homem da mão ressequida, é no sábado também. Você vai ver outras passagens que Jesus está lá curando pessoas no sábado, para tentar extrair daquelas pessoas algumas coisas que estavam erradas. E aqui nesse texto é a mesma coisa. A palavra de Deus diz que num sábado, queridos, Jesus estava na igreja. A sinagoga era a igreja. Jesus estava lá ensinando, estava lá falando do amor de Deus, do plano de Deus, das coisas que Deus tem para cada um, falando e falando e falando. E a palavra de Deus diz que uma mulher entrou lá, mas não era uma mulher comum, queridos, ela chamava a atenção. Ela era encurvada das costas, mas não era uma curva que... ela era uma curva que chamava a atenção das pessoas. Todo mundo apontava, as crianças passavam, talvez perguntassem para a mamãe: mamãe, por que ela anda daquele jeito? Papai, por que ela está daquele jeito? Ela chamava a atenção por causa dessa encurvatura que ela tinha nas costas. Ela não conseguia contemplar o céu, olhar para os céus e ficar contemplando. Ela não conseguia deixar a sua coluna ereta para fazer isso, coisa tão simples
que qualquer um de nós aqui pode fazer hoje. Ela não conseguia. Mas o interessante, queridos, é que faz 18 anos que essa mulher está ali. Faz 18 anos que essa mulher está enferma, queridos. Quantas pessoas, eu tenho certeza que muita gente não tem, os nossos jovens aqui, queridos, não eram nem nascidos, essa mulher já estava sofrendo. 18 anos, do mesmo jeito, encurvada. Eu fiquei tentando imaginar, lendo esse texto, como era para dormir. Ela talvez dormisse só de lado, só de ladinho, de conchinha. Eu fico imaginando como era para cozinhar. Lá no fogo devia ser mais baixo, para alcançar a pia. Como que iria fazer? A pia está mais lá em cima e ela está aqui tentando fazer alguma coisa, para andar, para se tocar, para se lavar. Quais eram as dificuldades que essa mulher tinha, queridos, há 18 anos? E tem crente que não aguenta sofrer um pouquinho, que já quer abandonar Deus, abandonar a igreja, abandonar o pastor, abandonar tudo. Não pode passar pela prova. Aliás, isso está em todas as igrejas hoje, queridos. São poucas, diria pouquíssimas as igrejas que pregam o verdadeiro evangelho, queridos. Porque as igrejas hoje estão infladas, estão inchadas. Mas de quê? De pessoas que querem simplesmente buscar a tua bênção e depois vai embora. Eles não querem compromisso com Deus. Eles não querem o abençoador, eles querem a bênção. Eles não querem compromisso com Deus, eles não querem santidade, não querem jejuar, não querem orar, eu quero a minha bênção apenas. E está cheio de igrejas ensinando isso. Vem, pode vir e ficar do jeito que você está. Importa que você dê o seu dízimo, importa que você dê a sua oferta, importa que você faça o desafio, importa que você leve o lenço, importa que você leve a meia, importa que você compre isso, que você compre aquilo. Se você vai ter compromisso com Deus ou não, não tem problema. E eu vou te dizer, queridos, está lotado de pessoas que estão totalmente tristes com Deus, porque acreditaram nisso, nessa falácia. Acreditaram que Deus ia fazer uma troca com eles. E Deus não é Deus de troca, irmãos. Deus quer ter um relacionamento com cada um de nós. Relacionamento. Essa mulher há 18 anos está lá, encurvada. 18 anos do mesmo jeito, queridos. Há 18 anos eu estou sofrendo, mas isso não tem problemas, e tem um segredo nisso, queridos. Porque a palavra de Deus diz que no sábado ela vai na igreja, e isso tem muito a ver conosco. Por quê? Porque ela não está preocupada, queridos, com o que ela vai receber na igreja. Sabe por quê? Porque ela sabia da lei. Ela não está indo lá para ser curada. Não, porque ela sabe que de sábado é proibido. De sábado não se faz cura. Ela está indo na igreja por causa de Deus. Você tem que estar na igreja por causa de Deus. Não é porque Deus pode te curar, porque Deus pode te prosperar, porque Deus pode te fazer abrir portas novas, Deus pode te dar promoção, Deus pode abrir porta de emprego. Não é por isso que você tem que estar aqui. Essa mulher, ela nos traz um grande ensinamento, queridos. Ela foi na igreja por causa de Deus. Deus. Não importa se eu estou com problema, não importa se eu estou encurvado, não quero dizer nada. Eu vou lá louvar o meu Deus, eu vou lá buscar a face de Deus. Pode ser até que eu estou com problema, os outros podem me olhar, mas eu vou lá orar a Deus. Aliás, assim é mais fácil até para ajoelhar. E eu me ajoelho e busco o meu Deus, estou nem aí para os outros. Olhe para dentro de você e veja se cada probleminha que acontece, a primeira coisa que você quer: ah, não vou na igreja. Ah, não vou. Ah, mas tem isso, eu não vou. Ah, tem aquilo, eu não vou não. Queridos, nós deixamos sempre de lado, queridos. É sempre em segundo plano. É sempre em segundo plano.
E isso não agrada a Deus, por isso que vai passando os anos e tem crente que continua do mesmo jeito. Tem crente que está na igreja há muitos anos, queridos, mais de 18 anos às vezes, mas continua sendo grosso, mas continua sendo impaciente, mas continua maltratando. As palavras dele são palavras que ferem. Ela é fofoqueira, ela não pode saber de uma coisa que quer contar para todo mundo na igreja. É para orar, vamos orar. Orar nada, é para fofocar mesmo da vida dos outros. E as coisas não vão acontecer e a gente pergunta, mas Deus, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Deus quer mudar você lá dentro, queridos. Essa mulher, ela nos dá um grande exemplo. Ora, deixa eu ler aqui. Ora, estava Jesus um sábado nas sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. Queridos, ela estava possessa de um espírito demoníaco. Ela talvez até, porque ela continua aqui, ó, sem de modo algum poder endireitar-se. Ela já tinha tentado, mas ela não conseguia. Ela talvez já tivesse buscado os médicos, mas os médicos não podiam fazer nada, porque era espiritual. Tem coisas na minha vida e na sua vida, queridos, que é espiritual, e você precisa deixar Deus trabalhar na sua vida espiritual. Tem crente que precisa ser liberto no seu espírito, na sua alma, precisa liberar perdão. Tem coisas, queridos, que você vai conversar com uma pessoa. Esses dias lá na firma a gente estava almoçando e estava conversando. Aí tem um rapaz que chama Sérgio lá, e não sei por que surgiu o assunto de comida do doce do norte. Aí alguém falou de pé de moleque, não, rapadura, e hoje em dia é difícil ver na rua. Não é rapadura, quebra-queixo, quebra-queixo, que é difícil ver na rua. A gente falando, ele falou de mim, nem me fala em quebra-queixo. Aí, lógico, por quê? Nossa, eu lembro até hoje, meu pai, um dia que ele comprou um quebra-queixo na rua, a gente era pobre, dividiu em 3 irmãos, e aí eu caí na besteira de falar, por que meu pedaço é menor, pai? O pai fez ele comer os 3 pedaços de quebra-queixo. Ele falou que nunca, ele tinha 7 anos de idade, hoje está com mais de 40. Ele nunca mais esqueceu e nunca mais conseguiu comer um quebra-queixo. Foi ferido na alma. Tem pessoas, queridos, que a mãe, o pai fizeram alguma coisa lá atrás, há mais de 18 anos, e precisam ser libertas, precisam deixar Deus entrar nisso, precisam deixar Deus trabalhar nisso. Essa mulher, ela nos dá um grande exemplo. Ela deixou, Jesus falou, venha até mim. Engraçado que ela não fala nada, queridos. É diferente de outras passagens que as pessoas chegam e já se derrubam perante o Senhor, se prostrando. Jesus me socorre, Jesus vai lá na minha casa, Jesus isso, Jesus aquilo. Essa mulher, ela não fala nada. Ela veio buscar a Deus. Se Deus quiser me tocar, eu estou aqui. Se Deus não me tocar nesta noite, para mim está tudo bem. No sábado que vem eu estou aqui de novo. Essa mulher era perseverante, Deus. Isso falta muito para a gente. Muito, muito, muito. A gente se desfaz, deixa de lado por qualquer motivo, queridos. A gente começa um regime e para. Amém? A gente começa a ler o livro e para. A gente começa a falar, vou ler a Bíblia esse ano. Já parei. Chegou o mês de abril, já parou. Quantos de nós, principalmente talvez os mais antigos, por causa de precisar trabalhar ou por diversos outros motivos, pararam seus estudos? Tiveram que parar, parou. Outros param porque quer. Começou a faculdade e para. Começou a vir na igreja e para. Está no casamento e quer parar tudo, não quer mais. A gente quer parar e quer deixar tudo de lado, queridos.
E essa mulher era perseverante. A fé dela nos mostra que nós precisamos ser perseverantes, continuar. Mas não estou vendo nada, não está acontecendo. Você não vive pelo que você vê, você vive pela fé naquele que te chamou. Tira essa tristeza, arranca isso do teu coração, dá a volta por cima, queridos. Você precisa buscar dentro de você aquilo que Deus tem colocado, plantado dentro de você. Não ache que Deus vai vir com uma varinha mágica e tocar. Eis que eu te dou força agora para você caminhar. Não! Deus tem ministrado para você. Você tem a palavra de Deus, que é o teu alimento. Se é que você tem se alimentado disso. Está aqui a palavra de Deus para que eu possa ser alimentado. Essa mulher, ela alcançou a graça de Deus, a cura, pela fé e pela persistência. Persista em continuar seguindo a Deus. Persista. Persista. Não adianta eu começar a caminhada e parar. Não adianta eu continuar até a metade e parar. Não adianta eu chegar quase chegando e eu desisto. A palavra de Deus diz, e ela é bem clara, queridos: aquele que perseverar até o fim será salvo. Até o fim. Eu não posso desistir no metade do caminho, não posso desistir em algum ponto dessa caminhada. Persista, insista, busque, bata, peça, continue, chore, jejue, mas não desista de Deus, porque Ele não desistiu de você. Tem coisas que Deus, queridos, Ele não vai fazer por nós. Se essa mulher não persistisse em ir para a igreja, nada ia acontecer, queridos. Há 18 anos eu vou lá na igreja. Se Deus estivesse nesse negócio, se Deus tivesse no propósito, você acha que Deus ia me fazer sofrer durante 18 anos? 18 anos. É um livre-arbítrio, queridos. Você tem que estar aqui pelo seu amor, pela tua fidelidade, pelo teu livre querer estar na presença de Deus. Se você quisesse ter ficado na sua casa hoje, pode ter certeza, Deus não ia fazer nada. Deus ia deixar você lá, quietinho. E talvez fosse legítimo que você ficasse em casa hoje. Mas aprove a Deus que você viesse aqui hoje, para dizer para você escutar isso: continue perseverando. E aí é uma das coisas mais lindas que eu vejo aqui, que Jesus, ele vê essa mulher, vendo a Jesus, chamou-a. Fico pensando que Jesus chamou ela. Filha. Aquele filha que soa quando Deus fala com você, comigo: filho, filha, vem cá. Eu estou te chamando, filho. Eu estou te chamando, filho. Vem cá. E aí a gente vai na direção de Deus, porque sabe que quando Deus nos chama por isso. Quando Deus nos chama, quando Ele nos toca, algo acontece. Basta uma palavra tua, Senhor. Nós seremos sarados, nós seremos curados. Jesus a chama e diz para ela assim: estás livre da enfermidade. E a palavra de Deus, queridos, a palavra de Deus diz que ela foi livre, e ela ficava dando glória a Deus. E aí acontece uma coisa, queridos, que eu fiquei nesse texto pensando: quem estava aprisionado? Porque a palavra de Deus diz que o chefe da sinagoga se levanta com toda a sua autoridade, o seu falar correto, e diz assim:
sábado. A lei diz que não é para curar no sábado. Por que essa mulher não veio aqui de domingo até sexta? Por que você não veio aqui de domingo até sexta e curasse essa mulher? Hoje não é lícito curar essa mulher. Cheio de autoridade, cheio de religiosidade, se achando tal. E os que estavam com ele ali também. Porque lá no final você vai ver que todos são envergonhados, né? Ele não disse e ele foi envergonhado, todos foram envergonhados. Aí se levanta aquele burburinho, é verdade, bem falado. Por que você curou no sábado? E aí Jesus toca na ferida, e por isso que eu digo, quem estava preso, queridos? Aquela mulher não estava presa, queridos. Ela só foi curada, mas ela já era de Deus. Porque ela estava encurvada, ela tinha um problema físico ali, uma enfermidade, e ela estava com um problema físico, mas a sua alma era liberta. Ninguém pedia ela de adorar a Deus. Ninguém. Nem o problema físico. Agora aqueles homens não. Aqueles homens não conseguiam enxergar Deus trabalhando. E aí Jesus toca na ferida deles. Jesus fala para eles: peraí, vocês estão falando aí com tanta autoridade, com tanto glamour, que não é lícito curar no sábado. Mas vocês no sábado, vocês não pegam o seu jumento, o seu boi, o seu animal, não pega ele pela corda lá, leva ele lá no rio para dar de beber? Você não pega o alimento lá para dar para ele comer, ou leva ele para pastar e para comer, para se alimentar? Você acha que o seu animal que você leva para pastar lá vale mais do que essa mulher? E olha que Jesus sabia do que estava falando isso, porque Jesus diz: essa mulher estava 18 anos enferma. 18 anos, quem falou para Jesus? Lucas não foi, porque Lucas escreveu isso depois, e ele achou super interessante colocar isso, porque ele era médico, e isso chamou a atenção dele, porque essa enfermidade ele não saberia curar também, porque era na alma, no espírito que essa mulher precisava de cura. Mas voltando aqui, Jesus disse para aqueles homens: vocês acham que essa mulher não vale mais do que vocês estão fazendo lá para os seus animais? Vale muito mais. Para com essa religiosidade, para com essa aparência de que é crente. Por dentro por fora vocês podem parecer que são bons, com essas vestimentas, todos vestidos, bem aparados, mas eu sei o que está aí dentro de vocês. Por dentro vocês são podres, porque eu curei essa mulher e vocês querem me recriminar por isso. Para com isso. Jesus está nos ensinando aqui, queridos, que nós precisamos se limpar aqui dentro. Comece a ver como você tem olhado, queridos, onde você tem tocado. Está cheio de pessoas aí envergonhando o Evangelho, queridos. Você não precisa ser mais um. Sexta-feira até a Rê chegou do serviço, e como toda mulher chega, né? Lá, e eu estava assistindo, o negócio estava me chamando a atenção lá, né? E ela queria falar as 2.000 palavras dela lá, né? E na hora que ela chegou, 11h30 da noite, e eu estava assistindo um programa na Discovery, que é a investigação criminal, e estava falando de um pastor com a esposa dele, aquilo que chamou a atenção, e quase como eu entendi o que eles iam falar, o porquê do que tinha acontecido. Ela: peraí, deixa eu saber isso aqui, depois a gente conversa. Aí, porque a história é o seguinte: era um casal de jovens que foi para uma igreja, e nessa igreja eles tinham um trabalho lindo. Eles eram um casal exemplar, um casal que todos olhando queriam se espelhar, e as pessoas já chegavam a eles, e eles ali unidos. Quando tinha problema, eles trabalhavam com jovens, levavam os jovens que eram drogados para suas casas, hospedavam eles ali, e ali
eles falavam do amor de Deus e ministravam, e aqueles jovens eram libertos, e a igreja foi crescendo. Mas um dia, a esposa desse pastor, ela desapareceu. Ele deu queixa na polícia, a esposa desapareceu, e a polícia investiga, e não consegue chegar a nenhum consenso. Eles acham que ela tinha um caso amoroso com um membro lá, porque um membro foi viajar para a Romênia, e numa foto da internet tem alguém que eles dizem que é ela que está lá, então eles acham que é isso tal, mas no final não era isso. Eles vão investigando, para resumir, para você entender. Depois de quase 4 anos, foram 3 anos e meio de investigação, queridos. O homem está lá, acho que vai pescar alguma coisa lá no meio do mato lá. Ele pisa em alguma coisa e faz um barulho diferente, chama a atenção dele, ele vai olhar para ver. Era um sutiã preso numa carcaça de ossos. E ali ele chama a polícia começa a investigar e tal. E vão investigando, fazem o DNA. Era essa mulher do pastor que tinha sido morto. E aí vão investigando mais, porque como aquele pastor era exemplar, não tinha nada, queridos, nada que o desabonasse, nem com os membros. Os membros falaram, não, jamais, eles eram exemplares, eles eram isso, eram aquilo, era aquilo outro. O pastor não foi em nenhum momento suspeito, mas o negócio reverteu. E aí os investigadores começaram a buscar de novo, desde o princípio da investigação, algumas coisas, foram vendo algumas coisas. E uma coisa que lá na época não tinha chamado a atenção deles, até por causa do testemunho, agora não. Ele tinha um arranhado aqui, na época, ele tinha uma foto disso. Ele tinha dito que tinha ido pescar e tinha se machucado no mato e tal. Mas era a unha da mulher tentando se livrar. Ele matou a esposa de Deus. E quase o motivo da morte, da crueldade. No escondido, queridos, como a gente disse, lá no oculto, ele era viciado em telesexo. E eles brigavam muito por causa disso. As finanças deles não iam bem. Só que ninguém sabia. Ela era uma pessoa muito reservada e ele também. Ela começou até a trabalhar de faxineira nas casas, para ajudar na despesa. E ele gastava o que ele já além, e gastava também aquilo que ela ganhava com telesexo, escondido. E ela descobriu isso, e eles discutiram. E ele, para calar ela, para que isso não chegasse na igreja e a reputação dele fosse lá para baixo, ele matou ela. Simplesmente matou ela. Então, perceba por que eu estou falando isso, queridos. Persista com Deus. Para envergonhar o Evangelho tem milhares aí fora, queridos. Não seja mais um. Não seja, vigie, ore, busque, esteja na igreja. Essa mulher, ela nos dá uma grande lição de que nós devemos perseverar. Perseverar. Essa é a chave de tudo que eu falei aqui, queridos. Leve essa palavra para casa. Necessário é, queridos, que você persista, insista e persevere em seguir a Deus. Amém, queridos? Feche seus olhos. Vamos orar um pouquinho. Eu quero